Olá, pessoal! Hoje eu trago aqui um currículo vivo, diretamente de Curitiba. É o Jean Pasteur e ele é um profissional da área de desenvolvimento humano e vai contar aqui para a gente como foi o seu trabalho até aqui, onde ele começou, como é que ele chegou onde ele está fazendo umas coisas muito interessantes que ele vai contar aqui para a gente. Então, Jean, seja muito bem-vindo aqui ao Currículo Vivo, é um prazer ter você aqui e espero que seja uma conversa bem gostosa e que o nosso público goste também. Obrigado, Ivani. Bom demais estar aqui. Espero realmente que as pessoas apreciem. E eu acho que é essa possibilidade de estar contando a nossa história que faz com que a gente se torne mais, quem sabe, eternos, né? É Essa isso aí, possibilidade perenes. né, de contribuir com a história de qualquer pessoa que seja ao nosso alcance. Então, Jean, quem é você? Conta pra gente. Ivani, eu sou franco-brasileiro do milênio passado. Eu nasci em 63, então eu tenho 61 anos. Venho da área da agronomia e isso faz com que cada vez que eu estou no trabalho, eu tenho certeza que eu estou trabalhando com mamíferos. Isso é muito importante porque eu não faço diferença entre pessoa física, que tem 3 adolescentes que convivem, né? O Gabriel, o Tomás e a Ananda, com respectivamente 19, 16, 15. São excelentes mentores. Pensa num pessoal bom de ser mentor para a gente, né? Nesse processo, também imagino que cada vez que eu estou trabalhando com os meus executivos, fazendo mentorias, fazendo desenvolvimento de liderança, eventualmente um team building, e trazendo o IA para a realidade, lembrando que o foco é o ser humano. Então, acho que quem é o Jean é um cara que gosta do ser humano, que aprendeu a lidar com o ser humano. Não é uma coisa que a gente aprende a fazer na escola, mas cada um acha um caminho próprio para isso. Para chegar lá. Então, gosto de trabalhar com gente. Já me perguntam aos 20, 25 anos se eu vou me aposentar ou se eu trabalho, né? Porque eu desenvolvo jogos de tabuleiro para organizações. E até os meus filhos estão assim, pai, isso aqui a gente pode brincar ou isso aqui é seu, né? Não, isso aqui é meu, né? Então, meu brinquedinho de trabalho. E acho que não existe... Desculpa, diga. Não, eu que te cortei. Eu ia levantar a mãozinha, mas eu ia perguntar como é que foi sua trajetória profissional até você chegar nesse Jean de hoje. Eu fiz agronomia com especialização em energia nuclear, queria fazer pesquisa. O meu nome levava para isso, né? Pasteur como geneticista e tudo mais, tinha sido um bom caminho. E à medida que eu fui navegando na USP com essas partes da agronomia, eu fui descobrindo a Terra e as pessoas que trabalham na Terra, né? Uma simplicidade, uma realidade, um aqui e agora, quer entender de mindfulness, vai plantar, né? Assim, a coisa mais maravilhosa que tem. Sim. E aí, à medida que eu fui trabalhando nessa área, acabei entrando numa multinacional. Trabalhei na Saint-Gobain, na área agrícola, nessa questão de fazer uma ligação entre o agro, a gestão e a TI. Então, e aí um belo dia fui convidado a ser pedido. E essa é uma questão para mim que norteia o resto da minha história, né? Porque eu aceitei a minha promoção pelo pior motivo possível, que é o salário. Né? Então, quando você vira gestor, você muda de profissão. Ninguém te conta isso, mas você muda de profissão, né? A relação de poder muda, a relação de relacionamento muda, tudo muda. E aí você descobre isso em 24 horas. Entre o momento que você assinou no fim da tarde e o momento que você assume no dia seguinte. E ninguém te dá a cartilha, né? Ninguém te dá uma cartilha. Não. Ninguém dá uma cartilha, ninguém avisa, Ivani, que você vai mudar de profissão. Né? E a gente leva um tempo a largar o osso, achar que a gente tem que ser o cara que é o melhor técnico e tudo mais. E aí eu fui, como bom engenheiro, tentar fazer administração, para ver se eu entendia melhor de gente. Não foi um sucesso, eu entendi melhor de processos organizacionais, né? Aí conheci um professor da SPM, que chamava Jesus Cossenza, né? Um gênio, um cara incrível. Nossa, esse cara entende gente, então eu vou fazer marketing. Entendi de escada de shopping, entendi de corredor polonês, quando você vai no caixa, tem um monte de coisa que você não quer comprar para você cair na tentação. Faz parte da minha história. Né? E fui desconectado em 24 horas também, né? Do tipo assim, vai para um lugar que não tem internet, vai para um lugar e tal. Achei que o mundo ia acabar. O mundo não acabou.
Achei que eu ia perder os clientes porque não estava respondendo online todos os clientes. Não perdi os clientes. Respondi as pessoas voltando do meu exílio de 15 dias, né? Assim, eu voltei. 90% das pessoas falaram assim, você estava fora? Eu nem reparei. Aí eu entendi qual é o tamanho, né? Então, assim, o tamanho de que nosso trabalho continua, a empresa continua e a gente tem que cuidar da gente. Um momento. Fiz terapia, cuidei de mim. Só um minutinho. Isso é importante o que você falou. Você percebeu que, apesar de você não estar na empresa, mas o Jean estava ali presente para as pessoas. Não é isso? É isso. Que a gente não tem noção, às vezes, do nosso valor, mesmo quando você tira o letreiro lá da empresa de trás da gente. Isso é muito legal frisar. Eu acho que as pessoas precisam se dar conta disso. Nós trabalhamos para uma empresa, né? Damos o nosso melhor para ela, ela também nos retribui, mas a gente não pode se achar menos quando sai dela, por esse ou por aquele motivo, certo? Bora lá, então. Eu fico triste, Ivani, quando alguém que é profissional, né, e trabalha 20, 25 anos numa área que é excelente naquele trabalho, diz: eu não tenho empregabilidade. Como não tem empregabilidade? De onde é que você tira isso? Né? Isso é um autolimitador terrível. Né? Alguém que tem 20, 25 anos de trabalho já tem os seus 50 anos. E 50 anos vai ter mais 40 pela frente. Então, acreditar nessa autolimitação que não tem futuro, desculpa, repense. Né? Reinvente, repense. Tem uma quantidade maravilhosa, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado nessa lógica é o uso da inteligência artificial. Eu crio aplicativos, eu crio prompts específicos para desenvolvimento humano, eu tenho os próprios GPTs, eu desenvolvo para meus coaches. Então, assim, é uma delícia fazer isso, porque implica em saber pensar. Perdão. Vamos aproveitar e desmistificar um pouquinho essa IA, né? O pessoal acha que a IA vai tirar o trabalho de todo mundo. E olha só, ela tem que ser usada para o nosso benefício, né? Eu imagino que é isso que você ajuda os seus cotistas. Eu ouvi uma frase que corrobora com essa ideia, que diz que a IA não vai tirar o trabalho de nenhum ser humano. Minha percepção, e é o que eu tenho vivenciado, é que usar IA para fazer nosso trabalho é emburrecer. Né? E isso vai ser substituído. Usar IA para me provocar a pensar melhor ao que eu já tenho como repertório, ou que eu quero ampliar visões, eu estou conversando com uma pessoa, entre aspas, mais conectada e com a maior velocidade de conexões com tudo que foi criado por nós que está disponível. Então, quando eu vou conversar com Einstein... Né? O conteúdo foi criado pelo próprio ser humano, né? Não foi? Está disponível. E se você fizer um prompt adequado, ele vai filtrar o que é fake do que não é fake. E tem uma coisa que é genial, é que eu preciso treinar a falar com a pessoa mais importante, mais inteligente do mundo. Eu sei conversar com alguém que é o mais inteligente do que eu sei fazer perguntas para alguém mais inteligente do que eu sei provocar o raciocínio de temas que eu não conheço. Isso é IA, né? Eu consigo conversar com alguém, aspas, né? Que traz para a gente uma possibilidade de refletir sobre nossos pensares, sobre nossos viés inconscientes, que me ajuda a rapidamente fazer um compilado. O que é que tem disponível sobre esse tema que eu não sei ainda? Como é que eu vou para além? E os jovens têm mais dificuldade do que isso. Olha que louco. Eles estão mais preparados no uso da tecnologia, mas no pensar não. Não tem repertório, às vezes. Não leu, não digitou. Eu sou programador de origem, então, quando eu retorno 40 anos depois para a programação, eu fico fazendo, caracas, eu fazia com Fortran, com cartõezinhos, né? Tinha que lembrar com carrinho. Né? O meu primeiro computador tinha 64K. Nossa, né? Hoje o celular tem quanto? É maior do que o IBM que levou o primeiro ser humano, né, o espaço, né, o meu celular. Então, essa perspectiva, né, de que IA vai tirar trabalho, vai. Se você estiver falando uma coisa repetitiva, IA vai, com certeza. Agora, se você lida com gente, se você é executivo, se você é empreendedor, se você tem vontade de crescer numa outra área, de se provocar, a quantidade de possibilidades que estão surgindo,
E é estonteante, assim, nos últimos 18 meses, assim, tá sendo cada vez mais encantador ver o que a gente consegue realizar com uma velocidade de aprendizado para a Gigante, gente né? gigantesco, é Jean, gigantesco. eu penso assim, né? A inteligência artificial, ela tá aí e a gente precisa perder o medo dela. Eu confesso que quando eu comecei a ouvir, eu falava, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso, né? Porque eu sou 60 a mais, né? 63 já a mais. E, e dá um certo medo, qualquer novidade. Mas se a gente não arregaçar as mangas e enfrentar, ir lá fuçar, ser curiosa, pergunta qualquer coisa, gente. Pergunta como é que faz bolo de cenoura, quem tem medo. Pergunta, como é que eu tiro a mancha da roupa. Vai lá no chat GPT da vida, ou tantos outros que tem aí, que eu também não conheço tantos. Você vai ver que maravilha. Só falta ele bater o bolo para você, entendeu? Então, a gente precisa aprender a tirar proveito disso, né? O que a tecnologia está trazendo para a gente, não é? E eu acho que nessa sua linha de raciocínio, eu não sei, eu gosto de ter alguma referência. Vai pro YouTube e pergunta, né? Porque você fala assim, eu vou fazer qualquer pergunta pro chat GPT. Você vai fazer qualquer pergunta para informações que têm mais de 3 anos, porque o banco de dados é antigo. Mas se você estiver querendo fazer uma coisa conectada, eu tenho certeza que se tiver um Google, vai estar lá no canto, né? Gemini ou Gemini, né? Se você está usando o Outlook, vai estar lá no canto Copilot. Se você estiver usando qualquer coisa, vai estar Perplexity. Não importa qual seja, esse está conectado. E hoje eu estava revendo uma aula que eu dei. E aí eu peguei o link da minha aula no YouTube, subi numa plataforma de inteligência artificial e perguntei para me dizer quais eram os pontos fortes da minha palestra, os pontos fracos e quais eram as incoerências que podiam ser melhoradas para uma próxima vez. Olha! Levou aproximadamente 10 segundos para fazer uma análise do que estava sendo, o quanto eu poderia ter sido mais estruturado na minha fala, o que é absolutamente incrível, né? Assim, de autoconhecimento. Por isso que eu, quando eu dou aula no MBA, eu obrigo meus alunos a usar um chat GPT para coisas estruturais, né? Mas um outro atualmente, e eu não dou nota pelo resultado que ele me dá na prova. Eu dou uma nota para a qualidade da inteligência da pergunta que ele fez. Porque uma coisa é eu chegar para um chat GPT e falar assim, chat GPT, como é que eu faço uma comunicação não violenta? Outra coisa é eu dizer para ele assim, haja como o Marshall Rosenberg, com especializações em segurança psicológica, com especialista aqui em comunicação não violenta. Eu subo um PDF com os sentimentos e as necessidades humanas e falo assim, baseado nisso daqui, como é que você analisa a minha postura em relação ao meu gestor? Essas situações. Me questione se tiver alguma dúvida. E isso passa a ser um diálogo. Sim, bacana. É maravilhoso. Jean, acho uma coisa é uma pergunta fria. Uhum. E outra coisa é saber estruturar a pergunta, né? Eu penso assim, saber estruturar a pergunta. Para quem você quer fazer a pergunta? Para quem e como, né? Eu acho que a gente ainda está engatinhando em aprender a usar e mais engatinhando ainda em ter noção do que a IA pode fazer pelo ser humano, pela gente, em qualquer área, né? Eu acho que tem pessoas como você que já são mais enfronhadas, já estão mais antenadas, trabalham com isso, mas é a mesma coisa, vou fazer aqui um paralelo bem tosco. Quando disseram que cada pessoa ia ter o seu computador dentro de casa, todo mundo falou, mas isso é loucura, jamais, né? E hoje a gente tem, estou aqui com o meu note, estou aqui com o meu celular, e vai ser assim com a IA, qualquer pessoa, entendeu? Dentro da sua necessidade, vai poder tirar proveito, basta saber fazer a pergunta. Agora, Jean, você falou aí, deixa eu puxar um pouquinho um gancho sobre seus cursos. Você dá aula onde? Que tipo de curso? Para a gente ilustrar um pouquinho mais aqui do Jean. Eu sou consultor, então eu atendo algumas consultorias no âmbito de desenvolvimento do papel do líder nas organizações. Uhum. Eu tenho uma empresa que tem jogos, eu crio jogos de tabuleiro, focado em desenvolvimento e clareza do propósito que cada um que nós temos. Então não é meta e objetivo, é propósito. Então, individualmente, em 3 horas,
nós podemos jogar e escrever depois de 3 horas qual é o propósito da Ivani, qual é o propósito do Jean, algo que norteia as suas ações. Eu tenho alguns jogos que são de team building e de diálogo, então eu acho que o jogo é um espaço de diálogo. Dou aula de MBA e extensão para executivos em algumas universidades, aqui é uma faculdade da FESP aqui em Curitiba também, né, online para outras coisas, e sou mentor. E aí o meu mentorado ele tem muito a ver com 2 eixos. Quem é você como gestor, que leva em conta que você é um ser humano, que tem você na sua história, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho e algo maior do que você, que a gente pode chamar de espiritualidade. E do outro lado, um aspecto de como é que você lida com as emoções. Porque se a gente quer se diferenciar de IA, a gente tem que lidar com as emoções. Eu tenho que poder sentar numa mesa sem celular e ficar um tempo sem celular e não achar que aquele silêncio é ensurdecedor, porque algumas pessoas falam, eu não aguento mais. Insuportável, começa a bater pé, começa a ficar ansioso. E não é uma geração. Tem pessoas da nossa idade, assim, sem dó nem piedade, que não conseguem sentar com o seu cônjuge sem o celular na mão. Não vai, cara, não vai, né? Tem uma coisa errada. Então, assim, esse desenvolvimento da nossa competência humana é o que faz toda a diferença. E o meu trabalho é esse. Relembrar para as pessoas que nós somos gente. Somos gente. Que a gente é muito bom em ser gente. Ô, Jean, eu acho que assim, a gente vai ter que ter outras conversas, porque eu já vi que você tem, nossa, conteúdo pra caramba, é super interessante. Mas hoje eu queria, assim, pensando no meu público, porque eu já fiquei interessada nesses jogos do propósito. Quanto tempo leva? São 3 horas o jogo? São 3 horas de jogo e a gente deixa matérias, né? É online, tá? A gente joga, é como se fosse um auto-coach. O jogo é formado por perguntas e ele é formado por recursos que nos ajudam a responder as perguntas. Então, imagine que você responde uma pergunta. Se você tivesse mais uma semana pela frente, o que é que você faria? E por quê? E a gente sempre tem uma resposta chavão. Então, todo mundo vai responder isso. Só que tem uma segunda camada. E baseado em 7 características que são individualidade, são os arquétipos, virtudes, valores, necessidades, competências, comportamentos e dores, você vai ter que escolher uma dessas cartas que tem uma palavra que vai ser muito bem. O que esta palavra reforça ou aprimora o seu entendimento sobre a sua resposta? Porque aí você não consegue mais ficar no piloto automático. A gente é muito treinado, né? Quanto mais tempo nós temos de carreira, mais é treinar para ter respostas que vai em currículo. Isso não funciona para a vida. Né? Isso já faz. Então, a gente caminha por essas perguntas por umas 2 horas, 2 horas e meia. A gente cria um mapa com essas 7 características. Então, ao longo dessas 2 horas e meia, você vai respondendo e vai anotando suas respostas. Cria o seu mapa. A sugestão é que passe uma semana para que seu subconsciente trabalhe isso, para que você comece a ter insights, para que você faça o seu journaling, né? O seu anotar da sua história. E daqui a uma semana a gente faz mais 1 hora de conversa. E ao longo dessa hora a gente vai resgatar o seu mapa. E não importa o que você acha que é o seu, importa o que você disse durante o jogo. Porque no jogo a nossa máscara cai. E depois, e aí a gente vai escrever uma frase curta que representa o que é que te move. O que é que te faz escolher algumas coisas e tornar isso consciente. Para gerar uma qualidade de vida melhor, para ter uma melhor saúde mental e emocional, para poder se dar conta que mesmo que o seu trabalho é desafiador, ou que você tem medo da idade, ou que você não quer, tem algo em você que pode te nortear, que é maior do que o seu título, né? Que é a sua é algo que você vai fazer no elevador, é algo que você vai fazer cruzando alguém na família, é algo que você vai fazer com um colaborador seu, com o seu gestor. Né? Então, essa é a estrutura do jogo. Né? Bacana, gente. Nossa, isso aí já vai dar... Isso aí acho que a gente vai ter que conversar outro dia, porque tem bastante coisa interessante. Jean, fala o nome da sua consultoria, por favor, para a gente divulgar. Então, a consultoria que tem esse chapéu geral é a Purpose Mining, né, que chama mineração de propósito. Ela tá repete o nome? Purpose Mine, ok. Mineração de propósito. Ela vai provavelmente crescer para ser um instituto.
E dentro desse instituto vai ter a Purpose Mind, mas também vai ter os meus jogos, porque hoje essa parte de jogos, de mentoria e tudo mais, sou eu, tá? Assim, então, assim, qual é o nome da consultoria? Tá escrito aqui no nome, é Jean Pasteur, tá? Tá. Então, é muito mais este indivíduo com o que ele traz que traz. Já a questão do propósito, da saúde mental nas organizações, isso está debaixo do guarda-chuva da Purpose Mind. Tá, porque depois eu vou te pedir para você me mandar direitinho e a gente vai editar aqui também, tá? Jean, nossa, a gente já está com 20 minutos aqui, mas depois, né? Mas eu queria, assim, uma última questão. O que você diria aqui, né, de cima dessa sua experiência, jornada de vida, esse seu propósito de trabalho muito bacana, muito interessante? Vou querer conhecer um pouquinho mais sobre isso também. O que você diria para as pessoas hoje que, por exemplo, não botam fé em si mesmas? Eu penso que eu recomendaria, e é uma recomendação tipo, sim, e já que nós estamos falando de pessoas que eventualmente têm um pouco mais de história nesse mundo, escreve tudo que você já fez na vida. Mas faz um mind mapping, faz um papel, faz como você quiser. Eu gosto da mão, porque a mão é mais lenta do que o meu pensar. E fazer só sentado, pensando em me auto-enganando. Mas anota tudo que você fez na vida. Desde o seu curso de tarô até o seu pós-doutorado. Ou, cara, eu nunca estudei na vida, tá? Mas você tocou um projeto, você ajudou alguém na família. Escreve. E aceite ficar 1 hora com você mesmo. Né? Porque na hora que a gente começa a escrever tudo que a gente fez na vida, você fala, nossa, quanta coisa eu já fiz. Eu sou quando bom. eu olho é muito simplista, eu falo assim, eu sou agrônomo, mas não sou mais agrônomo. Cara, mas não é isso que é importante. Não são os títulos que a gente tem que são importantes. O importante é o que foi vivido. E neste momento de grande tecnologia, essa característica de vida é o que vai nortear o seu próximo passo. Bacana. Nossa, não importa se você vai fazer serviço voluntário, ou se você vai trabalhar, ou gerar seu próprio negócio, mas não fique em casa, né? A não ser que ficar em casa, seja assim, cuidar dos filhos. Mas assim, lembra assim, eu comigo, com minha família, com meu trabalho, com a sociedade, qual o modo que eu mesmo. Se você esquecer qualquer um desses, você vai se cobrar em algum momento de ter largado para trás uma faceta sua que é importante. Então, quando eu falo assim, estou com meus filhos, estou comigo, não tá. Você está com os filhos, é família. Né? Eu comigo, é assim, o que é que me dá prazer? O que faz sentido? Né? Olha, mas eu nunca experimentei. Então experimenta. Né? Vai lá e faça alguma coisa. Vai fazer serviço voluntário naquela área, sabe assim? Eu nunca mais estudei. A gente não precisa mais de dinheiro para estudar. Você pode fazer o que você quiser com o seu celular. Eu tenho dificuldade. Põe o fone do ouvido, põe no computador. Assim, o que me marca nesse aspecto, que eu fico me checando também, é não virar vítima. Eu sempre fui assim. Cara, isso me dá um nervoso, porque ninguém está te limitando e você está se oprimindo. Né? Então, se tiver que dar uma dica, assim, cara, experimenta, não custa nada. Eu acho, uma vez eu ouvi uma frase, é assim, a gente tem que ajudar, não quem precisa, mas quem quer ajuda. Porque tem gente que só reclama e entra no vitimismo, mas é para não tomar atitude nenhuma. É tão fácil ficar reclamando, né? Tem isso também. Mas tem uma coisa que para quem quiser mudar, né? Lembrar que eu só consigo mudar se a dor da mudança for menor do que o desconforto que eu estou vivendo hoje. Legal. E isso é uma coisa terrível, porque se eu estou numa situação ruim, mas eu estou acostumado com ela, e eu tenho medo da mudança, o medo é maior do que ficar no lixo que eu estou. Então, se eu quero mudar, faz uma planilha de tudo que você quer na vida. E fala assim, quanto te custa ficar nesse estado? E quanto você ganha em mudar? Legal. Porque se você for comparar a dor com a dor da mudança para nós seres humanos é muito maior. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não estar à altura que meus filhos pensam de mim. Eu tenho medo de não ser o profissional que eu imagino que eu sou. Eu tenho medo de não atender a expectativa de quem está ao meu lado, vivendo a minha vida dia após dia, porque eu vendi uma imagem X. Então, eu estou preso
a imagens. Uhum. Sim. Eu acho que tem que descascar essa imagem construída e dizer, quem sou eu de verdade, né? Por isso que o propósito é importante, por isso que a inteligência emocional Não. é importante. Quem sou eu? E o que eu agrego, né? Nossa, Jean, muito legal. Muito obrigada. A gente tem que encerrar aqui, mas olha, eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar, porque tem muito assunto ainda. Você é, assim, né, como dizer, um poço de sabedoria. Eu acho que a gente precisa passar isso para as pessoas, sabe? As pessoas precisam se encorajar, precisam se enfrentar, descobrir quem é, gostar de quem é, né? Acho que isso é importante. A gente precisa aprender a gostar de quem a gente é, de quem a gente se tornou, de quem a gente se fez nessa vida, né? Então, olha, muito obrigada, é um prazer enorme ter você aqui, tá? Tenho certeza que a gente vai se falar mais umas vezes e a gente vai passando esses conteúdos aí, porque eu acho que isso ajuda bastante as outras pessoas. Muito bom. Então, gratidão por ter você aqui. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E eu acho que essas dicas que o Jean deu aqui são importantíssimas, tá? Então, lembrem-se, IA está aí para ajudar. A gente tem que aprender a se conhecer e gostar do que a gente é e do que a gente fez. E temos muita energia ainda para botar em prática as coisas que a gente quer. Então, ó, um beijão para todos e a gente vai se vendo por aqui. Obrigado, Ivani. Foi ótimo estar conversando com você. Obrigada a você.